Antropólogo, curador de arte, bicha, baiano do Rio Vermelho, radicado em São Paulo desde 2005, esse é Hélio Menezes, o convidado de hoje do Guia Negro Entrevista. Hélio, você foi um dos curadores da exposição Afroatlântica que ganhou o MASP e o Instituto Tumurantaque em 2018. Que histórias eram essas que vocês pretendiam contar? Olha, a exposição contava muitas histórias. Ela surgiu com uma ideia, inicialmente, tentar entender esse fluxo de relações pela via da arte entre Américas, Áfricas e parte da Europa, né? Então, pegando o Atlântico Negro como um guia mesmo, um norte a partir do qual, melhor, um sul, né? A partir do qual a gente se baseava. Mas ao longo da pesquisa a gente foi logo percebendo que essa era esse recorte, ou seja, só das relações de arte, pensando o Atlântico como uma geografia sem estados nacionais delimitados, abria um mar de outras histórias, de micro-histórias, de personagens que foram esquecidos, de personagens negros, sobretudo, que foram para além e aquém da escravidão como um marco. A gente queria realmente entender que a escravidão foi um fenômeno social, político, econômico, que moldou a face da modernidade do mundo inteiro, com muita marca nessas regiões banhadas pelo Atlântico, sem a menor dúvida, mas que as histórias das populações negras, sejam africanas ou seja nas diásporas, não começa nem termina com a escravidão, ou seja, tem algo aí que atravessa a escravidão, que é anterior a ela e que também precisávamos contar. Então acho que as histórias iam tanto de grandes histórias, a formação de impérios, até o interesse, por exemplo, naquelas comunidades quilombolas que foram se formando e ribeirinhas, até, por exemplo, as táticas de sobrevivência, né, que foram sendo elaboradas pelas populações negras nas Américas, como, sei lá, envenenamento de senhores, queima de engenho, tudo isso ao lado de grandes nomes, né, de nome de Zumbi de Palmares, nomes que são incontornáveis. Então, para a gente interessava contar, recontar, relavar um pouco essas histórias. Foi muito gratificante ver essas exposições nos grandes museus de São Paulo, né? E a partir de agora, o que você pretende fazer? Que novos projetos você está planejando? Olha, estou pensando em novas exposições, estou também indo para outras áreas, tentando expandir o diálogo para outras formulações. Atualmente eu tenho trabalhado à frente da Curadoria de Literatura do Centro Cultural São Paulo, então pensando também algumas dessas histórias que a gente pensou na exposição do ano passado, mas invadindo também o campo das produções literárias, das slammers, enfim, dos saraus que têm acontecido. Também tenho pensado em algumas exposições. No segundo semestre a gente vai abrir um museu novo, saindo agora um pouco do centro de São Paulo, dos grandes museus, tentando encontrar outros espaços de interlocução também. Vai ser em Franco da Rocha, o Museu de Arte Osório César. É um museu construído e todo organizado a partir da produção de artistas muito sofisticados e que foram submetidos a uma condição psiquiátrica extrema, né, de isolamento, encarceramento psiquiátrico, ao longo do século XX, e produziram maravilhas que têm sido esquecidas e pouco mostradas ao público no complexo psiquiátrico do Juqueri. Legal. Você sabe que eu acho que para entender uma pessoa, a gente tem que entender dos lugares que ela é também. Eu sou de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, mas eu me considero baiano por afetividade. Eu tenho uma relação muito mágica com Salvador, acho que é um lugar único, complexo também. Salvador é maravilhoso. E você já falou comigo que você tem você é um pouco mais crítico com relação a Salvador, exatamente por ser de lá e não morar lá, e voltar lá e ver Salvador hoje com uma outra visão. O que significa essa cidade para você? Olha, eu devo confessar, acho que é a primeira vez que eu falo isso em voz alta, talvez, que eu já me considero um soteropaulistano, assim. Eu levo 14 anos em São Paulo, então eu sou muito atravessado por essa cidade, né? Sou muito baiano, me considero muito soteropolitano e sempre que posso estou por lá, mas eu já me vejo muito permeado também pelas lógicas de São Paulo. E quando a gente sai da Bahia, dá 2 passinhos assim para trás e tenta analisar por outros olhos, é claro, Salvador continua sendo para mim a Roma Negra e a Meca, onde todos nós devemos sempre estar, mas a gente vai desenvolvendo um olhar um pouco mais plural, talvez, para a cidade e percebendo as suas contradições que acontecem ao longo de todo o ano e talvez em alguns locais da cidade de Salvador, especialmente durante o verão, período de alta estação, que
que muita gente que não é da cidade vai para lá, se deslumbra com uma Salvador que na prática não é tão assim, né? É uma Salvador extremamente racista, uma cidade muito homofóbica, tem vários espaços de resistência, de socialização que negam essa imagem, que negam, não imagem, mas negam essa realidade, mas essa realidade é preponderante, ou seja, ainda é uma cidade muito marcadamente racista. E é essa contradição que me leva, enfim, a questionar, a repensar, e ter uma relação de amor e ódio, uma relação dialética com a cidade de Salvador, porque ainda me é muito doloroso ver uma cidade de grande maioria expressamente negra, ver nos locais em que a gente está submetido, assim, em Salvador, nas hierarquias sociais, somos aqueles que estamos servindo em grandes restaurantes, todo o público é branco, estrangeiro ou local, é de outras partes do Brasil ou de Salvador, ainda não somos as pessoas que estamos ocupando os locais de prestígio na política. Não temos prefeitos negros, pouquíssimos prefeitos negros na história de Salvador, pouquíssimos governadores negros na história do estado da Bahia. Quer dizer, quais são os locais de mando, de prestígio, quem está apresentando nossos programas de televisão, quem são... Quer dizer, esses ainda são lugares em disputa, na cidade mais negra do Brasil e na cidade mais negra fora da África. Quer dizer, você conseguiria fazer o que você faz hoje lá em Salvador? Dificilmente. Muito dificilmente, quer dizer, acho que por uma série de motivos. Tem um acúmulo de discussões que tem acontecido aqui em São Paulo de muitas áreas de entretenimento, muitas áreas de produção cultural, intelectual, que tem gerado um caldo mesmo. São Paulo é esse lugar de unir pessoas do cinema, do audiovisual, com as artes visuais, com a literatura, com a música, e quando você menos percebeu, está um movimento cultural negro acontecendo em que outros espaços têm mais dificuldade de articulação. Quer dizer, esse lugar da pluralidade acontece em São Paulo com uma intensidade muito maior do que eu vejo em Salvador, mas sobretudo uma precarização que a cultura institucional, né, baiana, a precarização da institucionalidade da cultura em Salvador é gritante, né? Quer dizer, a gente tem pouquíssimos espaços expositivos, a gente tem pouquíssimos teatros públicos. Salvador ainda carece essa pujança, essa riqueza, essa força de produção cultural em todos os aspectos, não é rebatida nos incentivos institucionais, não é rebatido na criação e manutenção de instituições que dê conta dessa pluralidade, né? Então, eu acho que não, acho que dificilmente eu conseguiria fazer o que hoje tenho conseguido realizar em São Paulo, em Salvador, infelizmente. Você, como curador de arte, se você pudesse indicar um museu ou uma obra de arte sobre cultura e história negra que todo mundo deveria conhecer, qual seria? Puxa, bom, acho que o primeiro nome que vem à mente é o Museu Afro-Brasil, aqui em São Paulo, no Parque do Ibirapuera. Eu considero o Museu Afro-Brasil uma obra, na realidade, né? O pessoal fala... Então acho que vou responder as duas perguntas em uma obra e um lugar com uma só resposta, porque o Museu Afro-Brasil é um museu que reúne um acervo muito grande, são 7.000 peças, 7.000 obras de arte que compõem um acervo, é um dos maiores museus da diáspora no mundo, talvez um dos mais importantes, ao mesmo tempo que tem toda uma linguagem curatorial muito própria, um tipo de arranjo das obras muito próprio, que transforma o museu em si numa espécie de instalação, ou seja, o próprio museu é uma obra composta por muitas obras. É uma experiência que, gostemos ou não, nos familiarizemos mais ou menos com a linguagem que está colocada ali, toda pessoa preta tinha que passar pelo menos uma tarde pelo Museu Afro-Brasil para ver aquela riqueza de produções negras que vão desde o século XVI até o século XXI, até a produção contemporânea, né? É um lugar que por si só, pela sua própria existência, desmente de imediato a ideia de que uma produção negra só começa a aparecer no século XXI, ou que a gente não teve uma história negra, que a gente não tem um acúmulo de artistas. Não, tudo isso é discurso racista, é discurso, na melhor das intenções, se não racista, preguiçoso, e que aquele lugar desmente, né? Com muita força e beleza. Acho que é o Museu Afro-Brasil. Hélio, o que é ser um corpo negro no mundo? É ser primeira e terceira pessoa do singular e do plural ao mesmo tempo. Acho que a gente carrega uma herança, não herança biológica, não estou interessado nisso não, mas a gente já carrega uma herança de luta. Então, quando eu vejo o meu corpo, eu vejo as marcas da minha mãe, da minha avó, das minhas tias, dos meus tios, meus primos, que são filhos de santo, que são pais de santo, que saem em afoxés, que são ligados a movimentos negros, que não são ligados a movimentos negros. Meu corpo é atravessado por essas histórias dos que me antecederam.
Ao mesmo tempo em que eu sei que ser um corpo negro no mundo é ser um corpo em disputa, né? A gente está o tempo inteiro disputando lugares, brigando por espaços para ser visto, para ser ouvido, para escapar, por vezes, né, dessa ideia de que somos uma epítome de um coletivo, que exemplificamos coletivo. Então acho que é sempre também um dilema, eu diria, entre um lugar da subjetividade e um lugar de que sim, eu sou um corpo socialmente visto como parte de um grupo maior, para o bem e para o mal. Mas eu adicionaria talvez que não existe um corpo negro no mundo, né? Eu acho que são muitas as experiências e, quer dizer, tem uma série de questões aí para a gente diversificar essa ideia de negro, ou seja, não existe o negro, né? Acho que tem uma frase do Fanon que eu adoro, que para mim resume sinteticamente toda essa ideia de pluralidade negra, de ser primeira pessoa do singular, ao mesmo tempo que é também primeira pessoa do plural, em que ele fala, não há preto, há pretos. Então, acho que as experiências são muito diversas de ser negro no mundo. A minha experiência de ser negro no mundo é uma tentativa disso, de carregar com muito orgulho e a força daqueles que me antecederam, tentar abrir novos espaços que virão depois de mim e tentar sempre jogar com o fato de que eu sou uma pessoa absolutamente individual, que tem a minha característica própria, subjetiva, mas que está em constante diálogo com as impressões sociais mais amplas que vêm, né? Acho que é por aí. Obrigado. Né? Eu que te agradeço, querido. Delícia de conversa. Obrigado, viu? Há o tema do negro e há a vida do negro. Como tema, o negro tem sido entre nós objeto de escalpelação perpetrada por literatos e pelos chamados antropólogos e sociólogos. Como vida, ou realidade efetiva, o negro vem assumindo o seu destino, vem se fazendo a si próprio, segundo lhe tem permitido as condições particulares da sociedade brasileira. Mas uma coisa é o negro tema, outra, o negro vida. O negro tema é uma coisa examinada, olhada, vista, ora como ser mumificado, ora como ser curioso, ou de qualquer modo como um risco, um traço da realidade nacional que chama a atenção. O negro vida é, entretanto, algo que não se deixa imobilizar. É despistador, profético, multiforme, do qual, na verdade, não se pode dar versão definitiva, pois é hoje o que não era ontem e será amanhã o que não é hoje. Alberto Guerreiro Ramos, Patologia Social do Branco Brasileiro, 1957.